Os mais jovens provavelmente não sabem, mas Wolverine já foi um personagem muito legal. E aqui está a prova, aqui está a comprovação. Um gibi com G maiúsculo, extraordinária saga do Wolverine, é o tema de hoje no Chico Barney Comics. Começa o vídeo convidando você a deixar o like aqui no Chico Barney Comics. Precisamos do seu engajamento para continuar a chocar a sociedade, continuar a deixar a gibisfera com dor no cotovelo. É dor de cotovelo, né? Que fala dor no cotovelo, parece outra coisa. Mas é muito importante o seu like. Se você ainda não é inscrito, porra, estamos aqui rumo aos 10 mil inscritos, um fenômeno, realmente você precisa se engajar, inclusive no nosso parceiro, a Comic Boom, a extraordinária Comic Boom, que é parceira aqui do canal, e você tem a oportunidade de comprar gibis bons, ruins, extraordinários, meia boca, com descontos agressivos. Use o cupom Chico10 e corra para o abraço. Bom, como eu falei, o assunto de hoje é a saga do Wolverine. Porra, que alegria reler estas emoções aqui de outrora, viu? Que coisa maravilhosa, que coisa sensacional. Vocês reclamam que eu só falo mal de gibi aqui, não, o que não é verdade, inclusive, mas hoje vocês vão me ver aqui babar pelo Wolverine do Larry Hama. Eu li muitos anos atrás, acho que foi num fórum, que o Larry Hama é o Karl Barks do Wolverine. E isso sempre ficou na minha cabeça, porque eu acho que é verdade mesmo. Ele conseguiu dar um estofo, uma tridimensionalidade para o Wolverine, no meio das histórias mais estapafúrdias de pancadaria, de baixaria, de viagens incríveis e esquisitas. Eu acho essa fase muito, muito legal, especialmente essa fase inicial aqui, ainda com a arte, do estrondoso Marc Silvestre, é uma duplinha infernal, muito, muito legal, Larry Hama e Marc Silvestre. Esse primeiro volume da saga, ele começa na edição 31 do gibi solo do Wolverine, lá, acho que já é 1990, quando começa aqui a fase do Larry Hama, cara, é muito curioso notar o quanto que o Wolverine era um personagem mais interessante quando a gente não sabia nada sobre ele. Eu não tenho nada contra, eu acho que é uma necessidade natural, né, um caminho natural, a Marvel ir tirando, né, o véu do mistério que encobria o personagem durante seus primeiros anos, né, suas primeiras décadas. Inclusive, chega um momento que fica ridículo, que você precisa revelar, quem é esse idiota, não é verdade? Porém, é inegável que parte do apelo, parte fundamental, era ele não saber direito quem ele era. Era ele não lembrar de onde ele tinha vindo, era ele não saber direito o que ele estava fazendo. E o Larry Hama, durante essa fase, ele vai explorar muito essas possibilidades do desconhecimento, de um jeito muito, muito, muito habilidoso. Depois vai ter um monte de polêmica, que nós vamos nos volumes seguintes, nós vamos tratar disso, mas aqui eu quero falar desses aqui, que, por si só, são suficientemente legais. Você não precisa ficar preocupado com amanhã. Fique preocupado, não fique preocupado, divirta-se. Porque veja só, a gente vinha aqui de um período em que os principais heróis dos quadrinhos, eles tinham origens muito claras, né? O Superman é o menino bobo que veio de Krypton. O Bruce Wayne é o cara que, mataram os pais dele no beco, ele voltando do cinema e tal. O Homem-Aranha é um perdedor que foi queimado não, mordido por uma aranha, né, e se tornou um herói, deixou o tio morrer, pai e tal. Então, era fácil de explicar qualquer super-herói. O Wolverine, além de ter essa questão de herói ou vilão, é um anti-herói, é um idiota, é um babaca, ele tinha essa origem mal explicada. Então você sabia que ele era um mutante, você sabia que ele era canadense, você sabia que ele tinha conexões ali, um agente do governo e sei lá o quê, e era isso. Então,
dava para continuar ali essa história, construir essa história em cima do segredo, do mistério. Isso tem tudo a ver com esses personagens desse final dos anos 80, começo dos anos 90, de todas as mídias, que era o cara meio forasteiro, né? O homem sem passado, um homem sem futuro, um homem sem presente, uma ressaca dos faroestes do Clint Eastwood, agora em ambientes mais urbanos, agora em outras situações, né? Que acho que a cultura pop como um todo naquela época investia bastante. Acho que o Wolverine nos quadrinhos é a epítome desta questão, perfeito? E aí você que é um leitor mais recente, com a obra pronta, isso perde um pouco do impacto. O próprio X-Men do Chris Claremont, né, você vê que o Wolverine ele vai sendo construído, vai mudando um pouco o que são os poderes, o que são as possibilidades e tudo mais. Né, num dado momento parecia que ele falava com os lobos, o homem que fala com os lobos. Então, é interessante ver, e eu acho que isso sempre foi o maior barato nos quadrinhos. Muita gente reclama, mas eu acho isso divertidíssimo, que é esse fator obra aberta, né? Das coisas irem se encaixando conforme o tempo vai passando, especialmente na época em que nós tínhamos os mesmos autores escrevendo longos runs, né? Longas passagens numa mesma revista. E daí nós estamos falando aqui do Chris Claremont e, evidentemente, do Larry Hama, que ficou bastante tempo. Eu acho que se bobear, ele ficou umas 100 edições escrevendo o glorioso Wolverine. Aqui, né, nessa revista, a gente, né, Saga, nós temos 6 edições do gibi do Wolverine, já é uma carta de intenções bastante clara e bastante objetiva do Larry Hama nesse sentido, de um aventureiro, né, de um super-herói mais aventureiro do que realmente o cara, enfim, um herói de gibi clássico dos cómics norte-americanos e tal. Então isso é muito interessante. Gosto bastante da forma como Larry Hama trabalha os coadjuvantes, outra iguaria cada vez mais rara nos quadrinhos atuais, né? Porque normalmente é um homem, um personagem numa missão e seus inimigos, né? Hoje tudo virou meio roteiro de videogame, não tem mais essa aura, né? Essa construção de universo que o Larry Hama aproveita alguns que já tinham, né? Alguns personagens que já estavam estabelecidos aí na cronologia do Wolverine, nas historinhas que ele conta aqui, e também traz outros elementos pontuais ali que, com 22 páginas, ele consegue fazer personagens carismáticos que surgem e que vão embora, como no cara o cara da quarta história aqui. E eu não sei se eu vou falar uma bobagem, seria a primeira bobagem que eu falaria neste canal, mas, porque eu não sou um especialista, mas eu vejo aqui, tanto na ambiência do roteiro do Larry Hama, quanto no estilo de arte do Marc Silvestre, ecos de Hugo Pratt, de O Corto Maltese. Eu vejo muito o Wolverine do Larry Hama, nesse começo aqui, como um Corto Maltese mal educado, sabe? Eu acho muito interessante algumas referências e vejo... Eu particularmente acho o Marc Silvestre, daquela galera dessa época aqui da Image, né? Ele talvez o artista mais sofisticado, sabe? Eu gosto mais da arte do Erik Larsen, por exemplo, porque eu sou, né, fanboy de Jack Kirby, mas dessa turma toda dessa época, o Marc Silvestre era um cara muito sofisticado aqui. Ele tem um estilo de desenho que, era facilmente confundido com a onda da época, né? E acho que depois ele foi forçando um pouco mais para esse lado de Jim Lee, de McFarlane, de sei lá o quê, mas eu acho que é inegável a gente perceber que ele tem um estilo próprio, né? E uma outra coisa que eu valorizo muito na arte do Marc Silvestre aqui, dessa época e tudo mais, é que ela é zero cinematográfica. Ela é absolutamente descinematográfica. Ela é gibi. Ela é gibi com G maiúsculo, por isso que eu falei disso. Tanto o roteiro quanto o desenho, eles não tentam parecer storyboards, né, que se tornariam aí essa coqueluche, principalmente neste século em que vivemos. E aí a gente tem a oportunidade de aproveitar essas páginas aqui em toda a sua glória, né? Sem essa perspectiva de o que ficaria bem
se o Kevin Feige decide adaptar esta porra. Entende o que eu quero falar? Ó, é muito bom, cara. O desenho aqui do Marc Silvestre, porra, vivia grande fase esse cidadão. Era muito, muito legal. A primeira história é um arco de 3 partes, com o Wolverine no Japão. Começa ele caolho em Madripoor, e aí depois ele acaba tendo que resolver umas questões no Japão. E, cara, é muito legal aqui, porque é um plot malucão, doidão, de uns caras que criaram uma super droga a partir do negócio que tem no cérebro do macaco-aranha, e aí eles estão destruindo com a população de macaco-aranha, e aí a droga, primeiro eles dizem que é para curar o câncer, e aí depois a gente descobre que na verdade é para deixar doidão e o viciado em droga morrer, e entrar em combustão e tudo mais. E aí tem o Wolverine se fingindo de morto, escondido num caixão, sendo enterrado a 7 palmos e mudando de cidade. Cara, é uma baixaria, é uma loucura e é muito, muito divertido. Com o Larry Hama aqui estabelecendo, ou na verdade desenvolvendo o que já tinha sido estabelecido ali pelos outros autores, o Claremont, por exemplo, esse senso de quem é o Wolverine. O Wolverine do Larry Hama, na minha humilde opinião, ele é mais durão e ele se explica menos do que o do Chris Claremont. Enquanto o Wolverine do Chris Claremont tem o lance anti-herói que acaba sendo um pouco mais family friendly, eu vejo o Larry Hama como um autor um pouco mais maduro nesse sentido. Ele se importa menos de explicar algumas decisões do Wolverine, e aí se você embarcou na história e se você conecta Lé com Cré, você captura aquilo ali muito bem e fala, tá bom, esse cara é bom, esse tal de Wolverine é bom. Isso é muito bacana, pô. A partir do número 4, quando ele resolve essa questão aí do macaco-aranha, do cérebro do macaco-aranha, ele volta para o Canadá e daí ele vai nadar peladão. Na quarta história, para mim, é a história mais legal. Todas são legais, mas a quarta história aqui, ela é bem interessante, porque surge, né, de alguma maneira, referências ao passado secreto, possível ou impossível do Wolverine, e a maneira como Larry Hama introduz isso aqui é muito divertida, é muito interessante. Parece um episódio de Fargo. Tá ligado? Fargo. É Fargo, só que melhor, porque é gibi. E parece gibi, não tenta parecer cinema. E aí tem um segundo arco, que são as últimas 2 edições aqui dessa revista, em que, cara, é o Wolverine e o Pigmeu da Tropa Alpha, eles são truta, eles se encontram e tal, vão tomar uma e acabam se metendo numa grande confusão. Os caras saem para pescar e terminam em Guernica, em 1937. Papo vem, papo vai, o cara tá em Guernica, porra. É em caos total. É muito legal. É aquele tipo de doideira, cara, que só um bom gibi poderia prover, né? E aí aqui, ainda com direito à Lady Letal, Lady Deathstrike. Porra, é muito bom, cara, é muito bom. E aí até eu não lembrava que o Pigmeu, ele mudou de tamanho. A origem do poder dele tá também ligada à mudança de tamanho dele, que ele tinha, sei lá, 1,80 m, e aí depois ele ficou num tamanho menor por conta desse poder dele que ele adquiriu, e aí ele é um veião, porra. Nasceu em 1914. Fui pesquisar. Aqui é cultura. Então, é interessante ver isso também, que às vezes a gente esquece das coisas da cronologia, né? Que ninguém se importa mais com esta porra, né? Então é isso. E, ó, essa aqui, eu gosto da capa que a Panini escolheu, mas eu acho essa aqui a mais legal, porra. Hein? Pá! Pô, muito legal, muito legal. Então, é um gibizão. Se você está saudoso, se você ouviu falar mal de os gibis do Wolverine, muita gente, gerações e gerações de leitores de quadrinhos, cresceram ouvindo falar mal do Wolverine, né? Ah, não, porque usaram muito o Wolverine nos anos 90, porque é uma palhaçada, ele tá em todas e tudo mais. Aqui, cara, eu acho que nós temos o suprassumo do Wolverine. Principalmente se você for considerar o entorno, o espírito do tempo que isso foi feito, é muito, muito, muito interessante de ler, é muito interessante de conhecer e de ficar com saudade disso, assim, porque eu acho que a partir do momento
em que lançaram aquela série Origens, em que muita coisa aconteceu na biografia ficcional do Wolverine, algumas coisas se perderam do personagem, sabe? E eu acho que a Marvel hoje, ela pode ter uma história boa, pode ter um run legal aqui, ali, tudo bem, mas acho que o cerne do personagem, que era esse mistério sobre quem, da onde ele vem, o que ele é, a partir do momento que foi resolvido, e aí nem entro no mérito se foi bem resolvido ou não conseguiram colocar alguma coisa no lugar disso, sabe? Então fica hoje faltando alguma coisa para o Wolverine, um diferencial. Hoje ele parece os genéricos dele que surgiram depois, sabe? Um cara sem propósito, um cara com nenhum diferencial. E eu até acho que alguns autores, ao longo desse tempo, propuseram coisas interessantes que rapidamente foram descartadas. Eu acho que a mais legal de todas, que é uma coisa que eu quero debater com vocês aqui, é justamente o Wolverine do Jason Aaron. Tanto a passagem dele pela revista do personagem, quanto depois aquela série maravilhosa do Wolverine professor dos X-Men. Eu acho que aquilo seria um destino, um lugar do Wolverine muito interessante para ele ocupar a partir do momento em que ele já não era mais este personagem, porque os segredos e mistérios tinham sido todos resolvidos. Perfeito? Então, se eu puder recomendar para você, eu recomendo a saga do Wolverine, volume 1. Pô, coisa mais linda, Larry Hama e Marc Silvestre. Porra, a segunda história, acabei de me lembrar, a segunda história, que é o segundo arco, na verdade, as duas últimas edições, a gente vê aqui o Larry Hama em seu esplendor. O Larry Hama, para quem não sabe, ele é uma das mentes por trás do Comandos em Ação, porra. Sabe quando a gente fala coisa de hominho, de bonequinho? É Comandos em Ação, que é Larry Hama. Ele escreveu o gibi do G.I. Joe durante décadas. E aí ele manja muito de exército, de guerra, de sacanagem. E aí ele se esbalda aqui. A gente vai ver muito disso no gibi do Wolverine a partir da chegada do Larry Hama, o que dá ainda mais, um teor ainda mais específico e diferente para o personagem, para essa revista aqui, que, volto a dizer, é muito, muito legal. Então tá na hora do chicômetro, muito importante, muito, muito importante, o chicômetro. Chicômetro é quando a gente avalia de 0 a 10 uma revista, e aqui eu vou dar a minha nota. O chicômetro hoje é nota 8. Eu, infelizmente, tive que tirar 2 pontos da média da saga do Wolverine, porque do ponto de vista do conteúdo é nota 10, mas eu tive que dar nota 8 aqui no chicômetro, porque é um crime o que a Panini está fazendo. Esta revista ser publicada bimestralmente é uma palhaçada. É uma palhaçada. A saga do Wolverine, o mínimo deveria ser mensal. O ideal faz quinzenal. Porra, estão lançando aqueles gibis michurucas da Disney, coisa horrorosa, a Espada de Gelo, estão lançando quinzenal na banca, né? Quinzenal. Turma da Mônica, quinzenal. Por que o Wolverine tem que ser bimestral? Podia ser semanal isso aqui. Resolve logo a fase do Larry Hama, imprime tudo e deixa no acervo da loja da Panini, da Amazon. Porra, me ajuda aí, Panini. E agora? Hein? Eu vou ter que achar aquela outra coleção que vocês fizeram lá do Wolverine, que já lançaram, acho que as primeiras 3 edições disso aqui. Eu tenho. Fiquei com vontade de ler, mas tá lá em cima. Tem que pegar uma escada para ler, pô. Então eu vou esperar 2 meses, né? Acho que sai em julho o número 2, se não tiver atraso, né? Então, nota 8 para a saga do Wolverine por conta dessa covardia da Panini. Tá com medo de colocar Wolverine na banca? Quem te viu, quem te vê, hein? Que isso. Meu muito obrigado a todos que estiveram aqui. Mais um dia de Chico Barney Comics. Continuo de segunda a segunda, trazendo conteúdo sobre quadrinhos. Ao longo dessa semana eu vou estrear alguns quadros.
Nós vamos ter muitas novidades aí. Conto com o prestígio de vocês, hein? Volto a pedir. É like, é comentário, é inscrição, é comprar na Comic Bon, tá em algum lugar aqui, Comic Bon, usar o cupom Chico10 e vamos ser felizes, porra. Vamos ser felizes. Tá me entendendo? Participe do debate, escreva os comentários. Eu adoro ler os comentários aqui de vocês e respondo todo mundo que faz comentário legal aqui. E é isso, tá bom? Muito obrigado. Tchau. Nhonho brasileiro, o senhor é um cidadão realmente muito ligado nas coisas que acontecem, não é verdade? O senhor é uma antena parabólica para o mundo. Eu estou correto? Sim.